Olá, turma, bom dia, espero que vocês estejam bem. Nós vamos dar continuidade ao estudo das expressões numéricas e hoje nós vamos falar de expressão numérica quando ela aparece um símbolo matemático que é chamado de parêntese. Eu coloquei aqui no quadro, além do parêntese, outros dois símbolos que também costumam aparecer nas expressões numéricas, que são, tá aqui, os parênteses, são os colchetes e são as chaves. Então, dentro de uma expressão numérica, além dos parênteses, eu vou ter colchete e chave, certo? Como no nosso livro as expressões primeiramente aparecem só parênteses, então nós vamos estudar só aquelas que envolvem os parênteses na resolução. Lembrando o seguinte, que na ordem de resolução dos símbolos, vai ter uma ordem assim como nas operações. Então, quando você pegar uma expressão numérica que tem, além dos parênteses, tiver o colchete e a chave, você vai ter uma ordem de resolução. Então, vai ser nessa sequência, você vai resolver primeiro parênteses, colchete e por fim as chaves. Mas, vamos lá primeiro falar dos parênteses. Então, aqui ó, tem uma pequena nota aqui, uma pequena observação. Nas expressões numéricas que aparecem parênteses, resolvemos primeiramente a operação que está dentro dos parênteses. Então, se você pegar uma expressão em que ela apresenta parênteses, você tem que resolver primeiro aquilo que está lá dentro dos parênteses. Então vamos ver dois exemplos aqui de como a gente pode fazer isso. Então, calcule o valor das expressões numéricas a seguir. Então eu tenho a letra A aqui, 15 menos, entre parênteses, 5 mais 2. Então, como eu tenho que resolver primeiro o que está dentro do parênteses, então eu vou repetir aqui o 15. Então vai ficar 15. Repito menos e aqui eu resolvo o que está dentro do parênteses, que é aqui uma soma. Então 5 mais 2, que é 7. E aí, por fim, você resolve 15 menos 7, que é 8. Então o resultado aqui dessa expressão numérica é 8. No exemplo B, já é uma expressão um pouco maior. Então você observa aqui que tem um parênteses, 18 menos 14. Então, como você tem que resolver primeiro o que está dentro do parênteses, você repete aqui o 45, mas resolve o que está dentro do parênteses. Então você vai resolver 18 menos 14, que é 4. Então eu eliminei já o parênteses e repete o mais 100. E você resolve agora 45 mais 4, que é 49. Repete o mais 100. E aí, por fim, você resolve essa soma, que é 49 mais 100, que é 149. Então, o resultado dessa expressão numérica é 149. E eu queria fazer uma observação para vocês em relação aos parênteses dentro das expressões numéricas. Então, vamos ver aqui essa observação. Então, a observação diz o seguinte: os parênteses funcionam como sinais de pontuação nas expressões numéricas, pois, dependendo da sua colocação ou não na expressão, o valor da expressão muda. Então, ó, os parênteses, quando eles aparecem ou não na expressão, ele muda o resultado final. É igual a vírgula lá num texto em língua portuguesa. Dependendo do local onde você coloca a vírgula, vai mudar o sentido lá da tua frase. Então, os parênteses funcionam como sinais de pontuação. Então, eu coloquei aqui 3 exemplos aqui, usando os mesmos números, uma expressão sem parênteses, outra com parênteses, só que uma colocação diferente da letra C. Então, nós vamos resolver cada uma delas e nós vamos ver que o resultado final vai alterar, porque, como eu falei, os parênteses eles funcionam como um sinal de pontuação na expressão numérica. Então, vamos resolver aqui para a gente ver como é que vai ficar. Então, no primeiro momento, eu não tenho parênteses. Então, você resolve normalmente aqui da esquerda para a direita. Você resolve primeiro aqui. 10 menos 5 é 5. E aí você repete menos 2 mais 3. E aí você continua resolvendo 5 menos 2 é 3. Repete o 3. E aí, para finalizar, 3 mais 3 é 6. Então, você tem aqui 6, o resultado dessa expressão numérica. Na letra B, você observa que já vai aparecer o parênteses. Então, você primeiro tem que resolver o que está dentro. Então, você repete aqui 10
menos, como aqui eu tenho 3 números aqui, uma subtração e uma adição, você ainda vai deixar dentro do parênteses. Então, primeiro você resolve 5 menos 2. 5 menos 2 é 3, você repete o 3. E aí, para finalizar, você resolve o que está dentro do parênteses novamente. 10 menos 3 mais 3 é 6. E para finalizar, você faz a subtração. 10 menos 6 é 4. Então, o resultado final dessa expressão numérica é 4. Na letra C, você observa que tem parênteses aqui e parênteses aqui. Então, você resolve aqui que está dentro desse parênteses. 10 menos 5 é 5. Menos, você repete, resolve o outro parênteses. 2 mais 3, 5. E aí, para finalizar, você faz a subtração. 5 menos 5 é 0. Então, você observa o seguinte, que nessas 3 expressões numéricas aqui, uma com parênteses, as outras duas, uma sem parênteses e as outras duas com parênteses, só que em posições diferentes dos parênteses, você observa que os valores mudaram. Uma deu 6, outra deu 4 e outra deu 0. Então, você percebe que os parênteses são fundamentais dentro de uma expressão numérica. Então, volto a dizer a você, na hora que você estiver resolvendo uma expressão numérica, além de obedecer aquelas regras que nós falamos anteriores, resolver da esquerda para a direita, obedecer a ordem das operações, primeiro multiplicação, divisão, na ordem que elas aparecem, depois adição e subtração, você também agora deve observar que deve ser resolvido primeiro os parênteses. Então tá aí a nossa aula, aqui a gente conclui a parte de expressões numéricas, então você já tem condições de resolver também as expressões numéricas que envolvem parênteses. Então eu espero que você tenha entendido, eu espero também que você esteja acompanhando as aulas aí, as videoaulas que a gente tem mandado, e espero que isso acabe logo para que a gente volte para a nossa escola e assim continuar o nosso aprendizado. Até lá!